realização da avaliação, tá? Que é uma etapa posterior ao Então, nós estamos falando só da primeira etapa, né? Eu queria colocar um pouquinho aqui, para o pessoal entender, a partir do que eu vivi, tá? Se os protocolos mudaram e tal, é uma outra situação. Eu vou falar com base no que eu vivi, tendo participado, né, enquanto família, desse processo também. A gente está falando aí de, né, mais de 300 dias úteis, o pessoal já até começou a fazer conta aí para ver quanto tempo isso dá em termos de tempo, e já está falando de 1 ano e meio, né, só para esse cadastro, tendo base que, né, segundo você, ele é só subsídio para o início das avaliações. E com base no que eu vivi, o cadastro é a etapa mais rápida e mais simples de todo esse processo. Ou seja, nós ainda temos que calcular qual que é o tempo que a empresa responsável ainda vai levar para poder fazer todas as avaliações, e essa, da minha experiência, foi o tempo mais demorado, e com relação ao relato de alguns moradores ainda, até da Antônio Ribeiro de Abreu, que já estão passando por esse processo, já tem um tempo, no trecho onde a rua caiu ali. Isso está sendo bem demorado também, então nós temos mais não sei quantos dias úteis para poder acrescentar, além desses 300, tem esse retorno para as famílias desse valor. Eu acho que até aí é responsabilidade desse processo, né, de como ele se dá. A partir do momento que esse resultado ele tem um retorno para as famílias, aí a gente não tem como intervir mais. Foi feita a avaliação nos imóveis, foi levado o retorno para a família, a partir dali é escolha dela. E mesmo assim, a gente ainda tem que ter a sensibilidade de que, mesmo depois de apresentado esse resultado para as famílias, ela ainda leva um tempo até resumir o processo de mudança de compra, de recebimento, se vai receber antes, se vai receber depois, tendo que mudar da casa dela e receber, né, em seguida. Então, ainda é um processo bem longo e demorado. Então, nós vamos tratar só do tempo em que esse resultado vai chegar até essas famílias, certo? Depois que chegou, para a família decidir, vamos colocar que é a responsabilidade dela. Mas a gente está colocando mais de 300 dias, que está dando um ano e meio. Nós estamos falando do período chuvoso desse ano, nós estamos falando do período chuvoso do ano que vem, e mais o tempo que vai levar até a empresa fazer essas avaliações e levar esse retorno para as famílias, que, do que eu vivi, é o tempo mais demorado de todo esse processo. Fora os problemas que nós tivemos na ocasião, não posso afirmar que vai se repetir, um outro tempo demoradíssimo, com o problema de recebimento, de pedido de cheque, e atrasar, e trabalhos burocráticos. Então, nós estamos falando aí de um tempo aí enorme, de pelo menos, pelo que eu estou resumindo e pelo, né, de novo falando do que eu vivi, nós estamos falando de pelo menos mais uns 3 períodos chuvosos dessas famílias continuando vivendo essa situação, né? Eu acho que essa priorização, mesmo sendo falado que está sendo, né, incluída aí 3 equipes para fazer esse trabalho, na minha visão, né, eu acho que o empenho tem que ser em torno disso. Se precisa colocar 6 equipes, 10 equipes para poder acelerar esse processo, eu acho que o empenho tem que ser todo dentro desse sentido, porque senão nós vamos demorar um tempo enorme para poder sair dessa situação, tirar as famílias dessa situação e colocando como argumento essa situação da pandemia, né? E a Fernanda lembrou, né, uma situação que a gente está vivendo aí, perigosíssima, né? Esse problema do coronavírus está identificado no esgoto, está muito identificado 100% nos esgotos do Onça, que é onde todas essas famílias, né, estão passando por esse problema. E quem que vai assumir responsabilidade? Porque o que tem de informação agora é que não há comprovação ainda de que as pessoas possam se contaminar pelo esgoto. Mas quem que vai assumir a responsabilidade de falar que essas famílias que vão ter essa água do esgoto dentro da casa delas de novo, nesse período chuvoso, no próximo período chuvoso do ano que vem, e no outro, segundo os prazos que estão colocados agora, que se porventura acontecer alguma coisa, a perda de vidas dentre essas famílias, quem que vai assumir responsabilidade, né, sobre isso? Sabendo que essa água do esgoto vai entrar dentro da casa das pessoas, vai inundar, parede, móvel, alimento, tudo, sabe? Então, assim, eu acho que o negócio ainda está sendo levado com muita levianidade, se essa que é a palavra correta, porque se colocar justificativa em cima da pandemia
para não acelerar esse processo, não intensificar ele com o máximo de recurso e de pessoal para poder acelerar esse processo, sabendo que essa água do coronavírus vai entrar dentro da casa dessas pessoas, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Já foi falado de todo o tempo que nós viemos passando por esse processo. Famílias da São Judas Tadeu estão cadastradas lá desde a época do projeto da ponte, lá em 2014, 2013, sabe? Então, assim, eu acho que tem alguma coisa aí que ainda está sendo levado com um pouco quase que de irresponsabilidade, sabe? E eu acho que o nosso papel é de chamar atenção para isso, é de alertar para isso. Eu aqui, enquanto morador, eu acho que eu tenho que passar a minha visão, o que eu tenho relatado, recebido dos moradores. É uma conversa que eu tenho tido com algumas pessoas, conversei inclusive com o pai da Gleice semana passada, que eu acho que o nosso trabalho tem que ser em todos os esforços de intensificar esse trabalho. Não dá para poder tratar uma área como prioridade, fazer um trabalho, por exemplo, lá na Areia Branca, né, e eu, né, todo, igual o Itamar falou, tudo é prioridade. O que eu acho que não dá para fazer, criar caminhos para eleger prioridades, tudo é prioridade. Eu acho que tem que dar, um trabalho intenso em todos os lugares ao mesmo tempo. Não dá para fazer todo um trabalho lá na Areia Branca, né, de cadastro, esperar 6 meses, 7 meses, 8 meses, para depois sair de lá e começar um trabalho numa outra região de novo. Eu acho que o esforço tem que estar em empenhar a equipe. Se é 3 que está no contrato, nós temos que trabalhar para ter 10, para ter 15, o que for, né? Porque essa justificativa da pandemia, colocando os outros em risco, não está levando em consideração todos os riscos que essas famílias vão passar. Fora de inundação, que já é grave, fora de inundação que tem se tornado cada vez mais grave em Belo Horizonte, haja visto que nós vivemos no último período chuvoso e vamos viver nos próximos, com certeza, fora essa situação do coronavírus, de esgoto e tal. Então, eu acho que o trabalho tem que ser nessa linha, e o nosso pensamento tem que ser nesse sentido, né, de buscar o que tiver que buscar e nos caminhos que tivermos que ir para poder intensificar todo esse trabalho ao mesmo tempo, porque esse trabalho de jogar 300 dias para cadastro, para mais avaliação, para mais esperar a decisão da família, que naturalmente leva um tempo até se dar, nós estamos falando aí de 3 períodos chuvosos, pelo menos. No sentido da fala do Danilo, eu gostaria só de contribuir que uma coisa que nos deixa muito entristecidos é saber que o secretário municipal de obras, ele sabe dessa realidade, ele acompanha desde 2013, porque ele já fazia parte da gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda, continuou. Então, ele sabe dessa realidade, ele acompanha essa luta do movimento, já não é de agora, né? Inclusive, na reunião que nós tivemos do dia 1º, ele colocou que o plano, o estudo topográfico, ele já tinha sido concluído em março e que paralisou por conta da pandemia, mas ele deixou isso claro na reunião. Então, isso é uma coisa que, no que diz respeito à SUDECAP, o Danilo teve uma fala brilhante, que fez esse resgate histórico, inclusive atualizando aí com as consequências, né, assim, com relação ao coronavírus, com relação ao que os moradores mesmo alertaram aqui no chat, que vai ser novo período, né, de chuvas intensas, e eu acrescento esse detalhe, que isso nos entristece, porque várias visitas técnicas foram feitas, inclusive com a presença do secretário. Então, ele sabe dessa realidade e a gente, então, espera que, de fato, a gente possa avançar aqui hoje, né? Que vocês possam levar em consideração e para que a gente possa, de fato, ter um planejamento para a retirada dessas famílias, porque, como bem disse, da São Judas, Etilândia, elas já estão cadastradas e há muito tempo, né? Assim, nós não estamos falando de 1 ano, 2 anos, nós estamos falando de 5 anos, né? Então, assim, é muita coisa. E essas famílias, elas estão adoecendo, né? Elas estão adoecidas. Conviver cotidianamente com essa incerteza do alagamento, as consequências psicológicas, a saúde mental dessas famílias, elas já está completamente desgastadas. Nós temos moradores que já estão tendo que tomar remédio para conseguir dormir, já estão tendo que ter esse auxílio com medicamentos. Então, assim, a gente
gostaria de reforçar mesmo essa questão, né, do aceleramento desse processo, e além de levar em consideração que esse prazo aí de 1 ano e meio para a conclusão do cadastro, né, da previsão, coincide com o prazo do término da obra de macrodrenagem da bacia hidrográfica do Ribeirão Onça, que está lá na placa, né, naquela placa colada lá na praça, onde estipula esse prazo. Então, assim, são coisas que nos deixam muito preocupados. Então, eu acho que aí o Itamar então está querendo falar, o Itamar fala e a gente volta a fala para eles, né, Itamar, para que eles possam... Então está com você. Porque, de repente, não tem nenhuma informação. Então, nós tivemos um papo com a participação do Josué Valadão, que é o secretário, onde foi tratado de uma meta dita por ele, nesse encontro, como factível, como possível, que é a meta 2025. A meta 2025 propõe nadar, pescar e brincar no Onça, nessa região do Baixo Onça. E ela pressupõe alguns pontos, 5 pontos para ser verdadeiro, né, para que a gente fala. O primeiro é a desapropriação de todas as famílias em situação de risco. E isso com prazo final antes de 2025. A implantação do Parque Ciliar, a municipalização da rodovia MG20, o novo acesso ao Ribeiro de Abreu e 100% da interceptação de esgoto. Então, eu não sei se essa informação foi passada para a equipe da SUDECAP, dessa questão dessa meta, que a gente tem que estar atento a ela. E deixar claro aqui a extrema importância desse depoimento do Danilo, quando uma família fala da situação que ela viveu, a situação real, não a situação do que está planejado lá dentro do escritório da SUDECAP. Então nós estamos dando a oportunidade, e aí deixar bem claro que isso não é nenhum tipo de atrito, isso é a contribuição da comunidade para que o processo seja um processo mais de resolução, já que temos um bom diálogo com a URBEL, já que temos um bom diálogo com a secretaria, já que temos o apoio do Branco nessa luta, e o prefeito, isso também, da meta 2025, já foi conversado com ele. Então temos que estar atentos a isso e dar uma resposta. E que legal que o Danilo deu o caminho, que é aquilo mesmo, se você quer terminar uma obra antes, contrata mais pessoas. Então falta decisão política, e nós vamos atrás dessa decisão política. A meta 2025, ela é fato na nossa região. Então é isso que eu gostaria de esclarecer para o pessoal da SUDECAP, para não parecer que estamos indo para o atrito. Não estamos atritando, não. Estamos mostrando uma realidade. Obrigado. Eu quero só continuar aqui e passar mesmo a palavra para a SUDECAP, o URBEL, as pessoas aí cabíveis, é que foi lembrado aqui que agora com essa previsão, foi lembrado aqui no chat por uma das moradoras, a Patrícia, que a Areia Branca mesmo, até então, tinha o prazo para saída, né, para finalizar até dezembro desse ano. Então, a pergunta é se para os lugares que já estavam definidos um cronograma, mudou tudo, e aí considerar ainda esse tempo, né? 315 dias, muito tempo para cadastro, e todas essas falas aí. Agora, deixar a palavra com vocês. Eu queria perguntar, eu até falei no início da reunião, como que a gente pode saber... Algumas ruas, algumas pessoas não sabem ao certo se elas estão cadastradas, se elas vão ser retiradas ou não. Então, existe essa preocupação de saber que é na rua, no Ribeiro de Abreu, na rua Dona Brosina, e é uma parte que, segundo as famílias, eles não estão cadastrados, mas que eles são afetados pela enchente constantemente. Se eles têm que pedir uma vistoria para ser incluso nesse procedimento. E também, porque na rua Dona Brosina com Juazeiro do Norte e Etilândia, tá? E o fundo do lote já dá para a rua Etilândia e Juazeiro do Norte, são bem afetados. E aí eles desejam saber, e também na Casas Populares, até no chat, perguntou na rua Monte Oreb, se eles estão no plano, porque é a maior indagação. E eu pergunto, assim, uma pergunta minha, minha formação é bem burocrática como advogada, eu sei que o processo de desapropriação é bem complicado, e aí existe a possibilidade de discutir judicialmente, então se delonga muito tempo.
Mas os moradores que me procuraram, eles se organizaram em grupo de WhatsApp. E, assim, o que a população pode fazer na ajuda dos cadastros? Porque eu sei que é um momento que o servidor não pode ser colocado em risco de estar entrando na casa das pessoas e até mesmo as pessoas serem colocadas em risco. Mas hoje a gente tem a tecnologia, eu sei que nem todos têm acesso, mas como que o morador poderia? Poderia ser criado um cadastro online, mandar os documentos, sabe? Ter alguma forma de fazer isso, porque hoje tudo tem sido feito de forma online. Tudo tem sido PDF, escaneado, foto. Então, o que o morador pode fazer para agilizar? Porque tem um grupo de 50 pessoas que me procurou, é muita gente, que vai, assim, facilitar o trabalho do poder público. Então, assim, fica a minha indagação. Como que eles podem procurar saber se eles estão cadastrados ou não, como eles se tornarem cadastrados, e o que eles podem fazer para facilitar o trabalho neste momento, porque é um momento de terror para todo mundo. Então, ninguém quer ter contato com ninguém, mas a gente quer o nosso problema resolvido. Então, é isso que as famílias querem, porque acho que esse tempo poderia ser diminuído, assim, drasticamente, porque é muito complicado, porque quando a família descobre o valor, aí vem aquele choque, né? Aí vem outro problema. Então, se a gente agilizasse isso, a família poderia se organizar melhor, porque tem aquela questão, onde comprar, onde morar, vou morar de aluguel, como é que eu vou sair? Então, são problemas enormes. Então, assim, como que poderíamos elaborar da população ajudarem a SUDECAP, ajudarem os órgãos competentes para fazer o cadastro dela, né, para apresentar esse cadastro. Eu sei que é complicado, eu sei que tem coisas que têm que ser feitas presencialmente, mas é um momento que presencialmente não existe mais, né, não pode existir. Então, assim, o que a população pode fazer? Fica aí meu questionamento. Tá, ok, obrigada, Adriana. Então, só para a gente organizar agora, Ana Flávia, eu vi que queria falar, ela chegou até a abrir o fone, e aí Viviane, né, devolver para vocês aí, para que vocês possam fazer algumas colocações. Tá certo, gente. Eu conheço, eu respeito o posicionamento de vocês sobre vários aspectos. Esse processo todo está se estendendo há muitos anos, né? Isso realmente causa uma ansiedade, né? Em alguns casos até uma frustração nas famílias. Mas eu quero deixar bem claro, assim, que nós, né? Aqui tanto da SUDECAP quanto da Urbel, né? Da Secretaria, da Prefeitura como um todo, a gente está trabalhando com muita responsabilidade para que esse processo transcorra da melhor forma possível. De forma alguma, a gente está agindo de forma leviana, tá bom? A gente não está tentando assumir aqui falsos compromissos, muito pelo contrário, essa equipe que está aqui é muito comprometida, é uma equipe muito técnica, tá? E que tem aí todo o empenho para que esse processo transcorra. Existem alguns procedimentos dos quais a gente não consegue se eximir. Para se efetivar uma desapropriação e uma remoção, tem vários aspectos legais que são indispensáveis, né? Tudo que a gente puder fazer no sentido de antecipar os prazos, de flexibilizar as ações, a gente vai fazer. Mas tem algumas coisas que não é possível, tá bom? Em nenhum momento a gente está colocando aqui que a pandemia é a justificativa para que esse processo esteja atrasado, não é isso. A gente fez, ao longo dos últimos anos, diversas reuniões com a comunidade, apresentando o projeto, apresentando as modificações no projeto, que algumas delas foram motivadas por demanda da comunidade, né? Então, a gente retardou aí a conclusão do projeto em função de alterações de concepção que foram demandadas em alguma parte por vocês também, né? A gente está sendo mais transparente possível. A gente não está se opondo de forma nenhuma para que esse processo transcorra, né? Pode ficar parecendo que nós estamos retardando, que a gente de todos os envolvidos aí é o único que está dificultando, mas não. É porque recai sobre a gente a grande parte das ações administrativas mais importantes e indispensáveis. Então, fica parecendo que nós é que estamos colocando empecilho, tá?
Mas isso é natural, não é só no caso do Parque Ciliar do Onça que isso ocorre, não tem nenhum problema. O Itamar chegou na sua fala falar que a gente queria deixar bem claro que não está em atrito. A gente não tem essa impressão, tá, Itamar? Muito pelo contrário, a gente sabe que a comunidade aí do Parque Ciliar do Onça é uma comunidade muito atuante, muito politizada, né, muito atuante. Então, para a gente, isso é importante também, né? Quando a gente tem uma rede que consegue replicar e entender corretamente as informações e colaborar conosco, que a gente colaborar com vocês. A questão que a Adriana colocou sobre a possibilidade do que a comunidade pode auxiliar, né? É importante, sim. Nas etapas futuras aí de envio de documentação, na etapa de negociação, talvez a gente possa fazer algumas dessas ações de forma virtual, mas isso é uma etapa posterior, mas é possível, sim. E eu acredito que nesse plano que a gente está estabelecendo aí de serviços de campo com a Secretaria de Saúde, vão vir algumas orientações de como as famílias vão ter que se comportar também. Então, a gente vai repassar esse plano para vocês, e vocês difundindo essas orientações, né, para todos, com certeza vai auxiliar demais, assim, a gente vai conseguir agilizar, né, talvez alguns levantamentos de campo e aumentar o grau de segurança aí para ambas as partes, tá bom? Quanto a fala, o Danilo citou também que depois da etapa de cadastro ainda tem a avaliação e as negociações. Nesse cronograma que a gente vai enviar para vocês, a gente já vai fazer a previsão dessas etapas seguintes também, tá? Para deixar bem claro aí o que a gente vai fazer. E outra pergunta que você fez, acho que foi a Adriana, sobre a necessidade das famílias solicitarem vistorias ou não das áreas que ainda não foram cadastradas. Não é necessário, tá? A gente já tem a delimitação da área que vai ser atingida pelo empreendimento, então os cadastros vão ser feitos dentro da nossa programação, tá? Mas quando a gente mandar esse cronograma, vai junto o mapa e as áreas bem destacadas, então cada família vai poder se identificar ali, tá? Eu vou passar a palavra para a Ana Flávia para complementar as informações, ok? Obrigada. Aí, pessoal, eu queria fazer essa ponderação. De fato, o procedimento de remoção, a gente começou em 2015, né, e a gente pode fazer uma consideração que o procedimento de remoção, por ele ser construído mais de forma acordada e administrativa, né, ele não é um processo judicial no caminho normal, ele acaba andando mais rápido que a desapropriação, né, ele tem etapas formais ou burocráticas a menos, né, que o processo de desapropriação, e confirmar essa ponderação que a Viviane fez, né, que até naquele evento da semana passada a gente falou um pouco dele, que a definição total do processo de desapropriação passou por ajustes no processo, que aí gerou, de fato, uma alteração do cronograma. Mas, assim, a gente que está lá, né, a gente da URBEL que está junto com vocês no território, a gente tem muita clareza, né, Viviane reforçou isso, a gente tem muita clareza de todas as ponderações e de todas as questões que Danilo, Itamar, que a comunidade coloca. Então, eu estou aqui querendo combinar da gente ajudar, né, fazer junto com a SUDECAP esse cronograma em cima dos dados que a Viviane indicou, mas um cronograma, porque essa hora que fala 315 dias úteis para cadastro, a gente sabe que assusta, né? Mas como a Viviane colocou, é o processo todo e não impede que, à medida que a topografia e cadastro fique resolvido num canto, a gente entre com o processo de desapropriação, né? E, obviamente, 315 é tudo, a gente vai conseguir fazer isso por etapa. A minha proposta é a gente fazer esse cronograma que vocês também entendam para cada trecho como que a etapa anda, né? Por exemplo, a Areia Branca foi o lugar que a topografia estava acontecendo quando a pandemia começou, né? Então, assim, o Areia Branca está numa etapa mais avançada do que o outro que ainda vai fazer cadastro,
né? Então, acho que vai facilitar para a gente monitorar junto esse entendimento de todas as ações por trecho e a gente trabalhar um cronograma que detalhe os lugares, porque eu estou até tentando acompanhar no chat, né? Tanto no chat quanto nas falas aqui, tem muito essa preocupação, assim, a rua tal, o trecho tal, quando que efetivamente começa a desapropriação. Então, acho que a gente precisa contribuir, né, para fazer, até porque a gente está com vocês mais constantemente, tem os canais de comunicação mais constantes, a gente contribuir para que esse dado mais técnico do cronograma vire uma informação mais fácil da gente até acompanhar trecho a trecho, porque cada um identifica a sua realidade, da sua casa, do seu local nesse cronograma, né? Alguém perguntou aqui no chat qual a forma de comunicação disso, ou como que a gente vai enviar. Eu queria sugerir que a gente usasse as reuniões do Comupra, né, que são semanais, se não me engano, que a Marina sempre participa, para da semana que vem, eu acho que já não dá tempo, né, mas talvez daqui a 2 reuniões a gente faz esse combinado e pede a participação da Viviane ou de alguém da equipe dela, para a gente detalhar um pouco mais esse cronograma trecho a trecho, né. É isso que eu estou reforçando que eu disse. Areia branca, topografia está ok, cadastro, quando que a gente começa a desapropriar? Sabe, fazer essa coisa numa reunião, podemos mandar o cronograma também, mas estamos propondo que a gente tenha um espaço de reunião para a gente discutir e deixar as dúvidas aí mais claras, assim, né? Queria aproveitar a fala da Adriana, que, Adriana, assim, você foi exatamente num caminho que preocupa muito a gente hoje, que é esse entendimento que a pandemia não pode atrapalhar as nossas ações, mas a pandemia traz para a gente formas alternativas e diferenciadas de trabalhar e de lidar com documentação e de lidar com burocracia, né? Por quê? Principalmente no processo de desapropriação, infelizmente, a gente não tem outro caminho a não ser o caminho da burocracia, porque é recurso público, é passagem de terreno para o nome da prefeitura e tal. Mas, assim, o que a gente vai precisar muito é ter esse entendimento que precisamos ter formas alternativas de receber a documentação, seja o WhatsApp, seja deixar a cópia em algum lugar para a gente, né, rodar menos no território, e porque, e aí eu tenho falado isso muito, assim, não é porque a gente, prefeitura, está com medo de contaminação, a gente não quer invadir a casa do outro também sem medidas de segurança, porque, né, a contaminação envolve 2 lados. Eu tenho dito muito isso, porque a gente precisa, enquanto trabalho social, enquanto agente público, ser cuidadoso ao precisar entrar na casa dos outros, né, colocar equipamento na casa dos outros, levar fluxo de informação, papel, instrumento. Então, nós vamos construir muito junto com vocês esse caminho para que a documentação chegue, né, a documentação necessária chegue, de modo que coloque menos as pessoas em risco, seja a gente e seja você, né. Eu estava em reunião com outra equipe falando o seguinte, assim, a gente tem que pensar, na minha casa hoje, ninguém entra fácil, assim, né? Ninguém entrando aqui, e se entra é sem sapato, é de máscara e tal. Nós precisamos criar com vocês esse mesmo entendimento. Nós, Urbel e nosso DECAP, não vamos chegar na casa de vocês para fazer que medida for, de forma que a gente seja um agente de risco também, né? E isso vai passar muito por isso que a Adriana colocou muito bem. Entender formas alternativas, e para isso, a Urbel, né, que tem esse papel de comunicação, de contato e da coisa mais pessoal com a família, a Urbel está muito empenhada em desenvolver esses mecanismos alternativos. Com as indenizações, a gente já avançou bem, tem conseguido fazer quase tudo nessa comunicação mais remota, né, mais virtual, e vamos tentar muito contribuir com a SUDECAP no contato com vocês para que isso não seja um impedimento, né. Então, assim, as coisas que eu queria mencionar principalmente é isso, e esse combinado da gente transformar o cronograma nas ações mais próximas de cada local, de cada rua, de cada trecho que preocupam vocês com toda razão. Então, é dizer, para o trecho tal, em tanto tempo estamos prontos, no outro trecho, em tanto tempo estamos prontos, porque a gente começa a enxergar esses números que são grandes mesmo, que a gente está falando de muita desapropriação, de muito imóvel, mas enxergar isso para a realidade de cada trecho aí que está sujeito à inundação. Obrigada, Ana Flávia. Pessoal,
a reunião passou a ser gravada quando era 10h48 da manhã, que o Comu, para o movimento Deixe Onça de Água Limpa, está contando com uma equipe de apoio aí para fazer os registros das reuniões, e aí é só para comunicar a todas, né, e todos, que ela passou a ser gravada a partir de 10h48 da manhã. É só para que todos tenham essa ciência mesmo, né? Já comunicando vocês. Alguém gostaria de fazer alguma outra colocação? Malu, eu gostaria de fazer uma colocação no sentido do que eu recebi pelo WhatsApp. Quem me enviou foi o assessor do Branco, senão eu nem ia saber. Depois ele gentilmente pediu para me comunicar. Aqui está muito claro que é o cronograma, né, e o planejamento da retirada. Então, segundo o cronograma aqui, colocado pelo Bruno, o drone nas casas da Areia Branca, a semana que vem. Então, eu já coloquei até a data prevista, que deve acontecer entre 13/7 a 17/7, porque a gente tem que ver essa situação. E outra questão que eu quero colocar, da necessidade, eu acho que todos devem ser prioridades nesse momento. A cada ano, as inundações, elas ficam piores. Eu vou falar da questão da minha saúde mental, como que está neste momento. Além da pandemia, qualquer chuva que começa, eu tenho uma questão psicológica assim, tremenda, que eu fico apavorada. Eu já começo a levantar tudo, mesmo que tenha pouca chuva. Porque, independente da quantidade de chuva que tenha no Ribeiro de Abreu, eu não sei como é que está nos outros bairros. E eu tenho acompanhado as obras lá embaixo, e elas estão hiper megas avançadas. Eu não sei o que vai acontecer futuramente com relação a essas novas inundações que virão, que eu acredito que serão maiores. Outra questão é meu vizinho, que ele está fazendo uma construção já, prevenindo a segurança da família dele, em que houve um morro alto na rua, e que quando vier essa próxima enchente, vai ser pior para nós moradores aqui. Porque no momento que ele fez mais alto a casa dele, quem está do lado de lá, antes desse morro feito na rua, vai ficar mais inundado, e do lado da minha casa para cá será mais inundado também, será mais prejudicado. Então, quer dizer, eu tenho que observar até isso, porque eu estou preocupando agora com pessoas que estão do lado de lá e do meu lado. Porque agora, na hora que esse morro, que essa inundação vier de ambas as partes aqui, ó, do lado de cá e de cá, nós vamos ficar numa encruzilhada. Então, eu não estou defendendo a Areia Branca, eu estou defendendo todos, porque eu acho que todos têm prioridade. Tem uma frase que diz que a gente não espera acontecer, a gente vai antes de que aconteça todo o processo. Então, eu estou anotando todas as datas, acho que o dia que foi a reunião do secretário, eu não sei se Gleice estava conosco, porque toda reunião eu estou participante junto com eles, o secretário deixou claro, gente, fique tranquilo, que até dezembro é para resolver. Eu creio que ele tenha colocado isso devido às obras que estão lá embaixo na estação São Gabriel. Porque, sinceramente, eu tenho como comprovação da palavra dele, eu acredito no que ele colocou para nós, que pode ter certeza que não iria mexer mais na obra enquanto não resolvesse o nosso problema de indenização. Só que eu estou vendo a obra lá acontecer e aqui nós estamos parados por causa da pandemia. Então, meu questionamento Malu, a minha preocupação com relação a isso, as obras lá estão caminhando e nós aqui estamos parados por causa da pandemia. Agora, o Bruno esteve aqui, mesmo com a pandemia, eu vi ele fazendo a topografia da Areia Branca toda. Eu vi, eu parei, eu conversei, mesmo com a pandemia, por isso que aqui está mais adiantado na Areia Branca. Isso daí eu posso falar de carteirinha, porque eu acompanhei. Meu questionamento é esse. As obras que estão continuando lá embaixo, lá não tá, me parece que está indo de vento em popa, porque eu estou passando de carro lá, eu vejo. E aqui? E na nossa região, nos nossos bairros, Monte Oreb, São Judas Tadeu, Areia Branca, e aí? Na hora que tiver a obra já finalizada lá, e as chuvas vierem,
como é que vai ficar a gente? Porque ninguém vai nos socorrer nesse momento. É esse o meu questionamento. Por que lá está a obra caminhando e aqui parou por causa da pandemia, entendeu? Tá, obrigada, viu, Patrícia, pela sua colocação. O Eduardo pediu para ter a fala também, e aí depois do Eduardo eu vou falar também. Parece que o Eduardo saiu da reunião. Acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu. Eu acho que, conforme tudo que foi dito, assim que ele voltar, Eduardo, aí você aciona aqui de novo para que você possa fazer sua colocação. Eu acho que, diante de tudo que foi dito, não é mais necessário a gente ficar repetindo aqui que é preciso ter urgência, né? Acho que isso já é o entendimento de todos, né? Dos moradores, do poder público, né? Isso que o Itamar fala, que a gente não está indo para o atrito, né? Nós queremos mesmo caminharmos juntos, caminhar para que, de fato, resolva esse problema aí com relação à retirada das famílias, da Areia Branca, da Monte Orete, das ruas do Ribeiro de Abreu. Então, eu acho que a gente precisa mesmo começar a colocar os planos, né? Assim, colocar meta, né? Colocar prazos. Então, nesse sentido, eu acho que já para a gente começar a dar encaminhamento à reunião de hoje, além dessa proposta que foi colocada pela Ana Flávia e Viviane, de que vocês vão encaminhar para a gente por escrito, né, documentado, tudo que esse cronograma de ações, né, o planejamento de ações, e a Viviane, na fala dela, ela também, no início, trouxe algumas datas, né, algumas previsões, que inclusive gerou um pouco esse descontentamento mesmo dos moradores com relação a essas datas, por acreditarmos que são datas muito distantes, né, e aí os moradores novamente terem que enfrentar esse período chuvoso, e Danilo lembrou, né, que final do ano tem chuva de novo, né? Então já enfrentou o início e vai ter no final, e aí tem no início do ano que vem. Mas aí, como a gente começou a fazer a gravação e o registro da reunião já em andamento, eu queria só pedir para que fosse resgatado essas datas, novamente, os prazos, que aí a gente consegue, de fato, fazer esse registro com apoio aí das meninas da logística. E aí, para que a gente possa fazer esse prazo para que vocês encaminhem aí para a gente esse cronograma. E aí, Viviane, eu queria ver com você se é possível você, então, repetir para a gente esses prazos que você colocou no início da reunião. E aí, feito isso, eu acho que a gente poderia sair, sim, com um prazo para que vocês repassem esse planejamento, esse cronograma de ações aí que foi construído pela SUDECAP, junto com a Urbel, oficialize, aí tem o e-mail do Comupra, que é o e-mail institucional, que foi o e-mail que vocês receberam, né, o lembrete da reunião de hoje, que é o comupra.comupra@gmail.com, eu vou escrever no chat, que aí a gente repassa isso para a comunidade, né, distribui essas informações, e além desse encaminhamento, eu achei boa a proposta da Ana Flávia, eu acho que a gente deve seguir nessa linha, sim, de encurtar os espaços de uma reunião em outra, então já deixar o Comupra aqui e também a assessoria do vereador Edmar Branco à disposição para estar fazendo a organização dessa reunião, articulando com os moradores. Eu acho isso importantíssimo, que a gente não pode mais deixar espaçado, né, para a gente poder ter mais resultado efetivo. Então, Viviane, aí se você puder repetir para a gente, enquanto isso, vamos ver, aí você vai repetindo, se o Eduardo tiver de novo aí acessado, ele fala. Ah, tá, eu ia falar isso, que eu tinha pedido uma fala lá. Ok, vou esperar ela repetir e eu falo, tá bom? Obrigado. Tá, não, você já está aí, pode falar, Eduardo, para não correr o risco de você cair de novo. Tá bom. Gente, o que eu estou entendendo é o seguinte, de acordo com a colocação aí da Viviane, da Ana Flávia, das datas que foram colocadas aí,
E o que o Danilo falou, o Itamar falou também sobre esses prazos. É uma pena, Eduardo, né, a ligação do está caindo. A gente não está te ouvindo mais. Tenta desligar a sua câmera, Eduardo, que de repente melhora a qualidade do áudio. Melhorou? Agora Melhorou. sim, voltou. Eu gostaria de sugerir aí para os órgãos responsáveis aí que estão nesse envolvimento aí com essa causa, se não tinha a possibilidade de criar um setor de crise para viabilizar uma agilidade maior nesse passo a passo que tem que ser feito. A comunidade já não está aguentando mais, gente. A Patrícia colocou aí a questão dela psicológica aí. Para vocês terem uma ideia do que se pesa nisso aí numa família, é o seguinte: eu morei 10 anos fora da minha casa aqui e morei no outro lado do país. E lá chovia e eu achava que estava tendo enchente aqui na minha casa, dos meus pais. Então, isso é muito pesado. Quando a Ana Flávia fala assim, a gente hoje tem que ter um cuidado em entrar na casa dos outros, de não invadir a privacidade e a questão do alto risco devido ao coronavírus. Gente, pelo amor de Deus, esses órgãos vêm, invadam a minha casa, invadam as casas do pessoal aí que está sendo inundado aí há 40 anos, há 20 anos, mas faça alguma coisa, se coloque no nosso lugar, igual aí está falando aí 300 e mais dias aí para fazer um cadastro. Gente, a gente foi cadastrado em 2013 a 2014, aqui na região do bairro Ribeiro de Abreu. Saiu no Diário Oficial sobre as indenizações, foram feitas avaliações, e não partiu desse pé. Na reunião anterior a essa, foi colocado que já existe a verba para fazer essas indenizações. Gente, pelo amor de Deus, vamos agilizar isso aí, que faça. A gente está aqui comprometido em ajudar, a população está comprometida em ajudar esses órgãos aqui, mas que faça, gente, não fica nessa aí, esperando, ó, para você ver, a Secretaria de Saúde, para mim, era para estar envolvida aí, a Viviane colocou que tem um prazo de 30 dias para ele dar um retorno, para ver como é que vai fazer o protocolo, ter um protocolo de segurança para, se precisar de ir na casa das pessoas, que vá. A gente sai da casa aqui, deixa a casa vazia aqui para vocês entrarem, ou uma pessoa só, mas, gente, não vão ficar esperando, não. Esse ano eu já tirei a minha mãe da minha casa aqui depois da enchente. Ó, se vir na minha casa aqui agora, vocês vão ver que está molhado ainda. A preocupação da gente aqui é com vida. Não é o esgoto, sim, o rio, beber água, sim. A gente tem essa preocupação e eu um dia quero tomar água desse rio novamente. Eu já tomei água desse rio, na mão, na década de 70. Eu quero ver isso. Mas com essa morosidade aí, gente, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vão empenhar mais aí. Sudecap, eu estou vendo aí que tem uma equipe grande da Sudecap envolvida nisso aí. Eu acho que precisa sim de ter uma atenção maior, gente. A gente não está brincando aqui não, gente. O negócio aqui é muito feio aqui. Quando dá enchente, a gente não consegue falar com os órgãos públicos no momento que a gente precisa, não. Esse ano aqui, na enchente que teve aqui, a primeira, que o pessoal veio e fez a medição, a gente teve aqui, só na minha casa aqui, uma perda de 40, 50 mil reais aqui de equipamento. A minha empresa está inundada, meus equipamentos até hoje eu não consertei, que é uma marcenaria que a gente tem lá na casa, e não se fala mais nisso. Passou 15 ou 20 dias, veio outra enchente. Para tirar o lixo, o resíduo do que a gente perde da rua, foi uma semana. E a gente ligando, o Urbel não atende, final de semana, então, o Urbel não atende, Copasa não atende, Defesa Civil não atende. Gente, vamos aproveitar agora que está todo mundo aqui e agilizar isso aqui, vamos criar um setor, surgir aí, criar um setor de crise aí e já começar a fazer as coisas agora. Não adianta ficar esperando. Falou aí, falou em 365 dias aí, só por um processo. Se um processo vai durar isso aí, como é que você quer que o rio, que a gente beba a água desse rio em 2025? Além da meta. Aí,
além da meta. Está sugerindo uma coisa aqui, a gente está sendo demagogo com a gente mesmo. Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer a coisa acontecer. Estou vendo aí todo mundo empenhado, o Branco está empenhado em ajudar, o Itamar está empenhado, o Danilo, as instituições. A gente não sai disso aqui. A Patrícia falou lá, ó, que definiram aí, passaram as informações para ela, está todo mundo lá ansioso, que às vezes até o final do ano sairia o pessoal da Areia Branca. Ainda tem, agora, e outras pessoas que ainda não tem nenhuma previsão. Pelo amor de Deus, está esperando, sabe o que eu estou vendo aqui? Está esperando pessoas morrerem, agora contaminado, para facilitar, pô, tá difícil, gente. Vamos ser mais conscientes disso aí. Pelo amor de Deus, nos ajude a sair. Não tem outra saída. A sair. O esgoto é importante, sim, limpar o rio, mas as famílias, eu acho que é mais importante, é vida. Vida é mais importante. Todo mundo está falando em vida aí, mas eu estou vendo obras surgindo aqui, sim, tem que fazer, porque senão piora a situação, mas priorizando a limpeza do rio. É que o projeto limpa o rio. Mas ele limpa o rio, mas é para a vida, para a gente, o ser humano, ter uma condição de vida, um meio de vida melhor. Estão confundindo as coisas aí, gente. Vamos trazer mais aí. Se é vida, é vida. Não adianta limpar o rio e eu já ter morrido afogado, ou morrer aqui de coronavírus. Então, vamos priorizar o que realmente é importante. Se a vida do ser humano é realmente importante, vamos fazer a coisa acontecer de forma diferente. Então, priorizando, sim, a limpeza do rio é importante, mas a vida é mais importante. Então, vamos rever esse conceito desses órgãos aí, gente, e vão trabalhar para isso, aí. Muito obrigado, desculpa o meu desabafo. É isso. Só reforçando, Eduardo, o que você falou, que é dentro do que eu falei também, eu acho que se o caminho está com prazo longo, tem que empenhar esforço para poder encurtar esse prazo da solução desse problema. E a gente está falando, né, ele falou de uma força-tarefa, de uma comissão, sei lá o que foi. Não foi feito esse processo ano passado, o prefeito indo dormir praticamente lá dentro do COP, preocupado com a chuva que já estava prevista. Tudo isso aqui que nós vivemos já é de conhecimento de todo mundo. Então, nós estamos propondo uma força-tarefa para garantir a vida dessas pessoas que já estão diagnosticadas em risco há décadas pela prefeitura, e não só ficar priorizando recuperação de via, de rua, né? Se a gente sabe onde é que está o problema, da mesma forma que eles fecham as vias para não matar ninguém, o que é que vai ser feito aqui, sabendo que aqui não tem como fechar a via para poder conter inundação e não expor as pessoas ao risco, né? Então, o que a gente está propondo é isso, é uma força-tarefa para se preocupar, para além das vias lá de cima, com as famílias que já estão expostas ao risco aqui embaixo. E só para relatar, o Josué é um cara que a gente sempre tratou ele com muito carinho, pelo respeito que ele tem pelo nosso trabalho também, e por ter sido e é um parceiro, a gente considera ele um parceiro de todas as ações que a gente vem construindo, mas, por exemplo, ele se preocupou, antes do período chuvoso passado, em visitar alguns trechos de risco aqui embaixo. Nós fomos no Novo Aurão Reis e nós fomos na Areia Branca. Eram 2 pontos que ele já julgava crítico lá no período chuvoso passado. Estava a presença da Orbel, Ana Flávia estava, a Marina estava, o Adriano, que é o diretor de obra da Sudecap, estava. Não conseguiu, lógico, ser dado nenhum tratamento a tempo, mas ficou-se preocupado com a situação, né? A Defesa Civil estava ficando vigilante em alguns trechos, que não foi o caso da Areia Branca, mas logo em seguida entramos no período chuvoso e ele começou a frequentemente buscar notícia. Como é que está o pessoal da Areia Branca? Como é que está o pessoal da Areia Branca? Me deixa informado, se precisar me liga. Ele pediu essa informação para mim. Ele está sabendo que nesse próximo período chuvoso ele vai ter que fazer a mesma coisa, 1 ano depois, né? Então estou deixando só essa pergunta aí para reflexão de todo mundo. É isso aí, obrigado a todos pela a oportunidade, e passa a conversa para. O Malu, Crerinha. As meninas devem estar ocupadas em outra atividade. Pode não, falar, é só para
Antes de passar aí para o pessoal da SUDECAP, para a Viviane, é só para dizer assim, eu acho que essa gestão agora do nosso prefeito Alexandre Calil, claro que sim, tem coisa que precisa avançar mais, mas essa gestão tem compromisso com a vida, porque todas as vezes a gente está procurando, tanto a SUDECAP, tanto a UBEL, para fazer uma discussão profunda e trazer o resultado para essa região. Isso está sendo respeitado, está tendo todo o apoio da prefeitura. Eu sei, sim, as falas foi fundamental. Eu acho esse encontro aqui fala tudo, porque assim, a Belo Horizonte todo está isolado e a gente está conseguindo fazer uma discussão que ficou 90 dias parado. Então, por quê? Porque o município tem um compromisso com a vida. Então, é só para deixar isso bem claro. Eu acho que a gente precisa avançar mesmo, a gente precisa dar o resultado para essas famílias que vêm sofrendo há 40 anos. Então, a gente está... agora a gente está conseguindo avançar, mas é só para dizer do compromisso da UBEL e da SUDECAP tentar resolver um problema que vem arrastando há muito tempo. Então, é só para deixar isso bem claro, que esse gestor do Alexandre Calil está tendo, sim, compromisso com a vida. Importante. A Malu perdeu a conexão, mas já deve estar voltando já. Mas é importante lembrar disso também. E aí, no pedido que a Malu já tinha feito, da Viviane repetir, né, os prazos, eu só queria, antes de você repetir, Viviane, se você pode fazer isso, para a gente gravar, é que, mesmo naquela contagem dos cadastros, né, ao todo, 175 cadastros, contempla somente a região do Santa Úrsula, do Casas Populares e os 25 cadastros da Areia Branca. Isso já dá os 175, considerando que o Santa Úrsula é 140 cadastros. Então, esses cadastros não contemplam mais nenhuma região do Ribeiro de Abreu, apesar de já ter sido falado que a rua São Judas Tadeu já foi cadastrada com o tempo e tudo. Então, daí já dá esses 175 cadastros já, quando você for repetir essa quantidade e as datas, por favor. Viviane, está escutando a gente? Estou escutando. Sim. Vou repetir os prazos que a gente falou no início. Só pedir para vocês não se aterem muito a eles, porque como a gente vai fazer o cronograma detalhado, né, com todas as etapas seguintes, o prazo final pode estar um pouco diferente, tá bom? Mas, a princípio, para o serviço de topografia, são 3 frentes de serviço. Aliás, inicialmente, eu repassei o prazo em até 30 dias, a gente concluir as discussões com a Secretaria Municipal de Saúde para estabelecer o procedimento a ser adotado nos serviços de campo, né, presencialmente. Não quer dizer que a Secretaria de Saúde vai demorar 30 dias para avaliar, não, gente, eles já estão trabalhando nisso, né, não só para aprovar o plano que foi proposto pela UBEL, mas como vários outros planos de diversos órgãos da prefeitura, né, então não tem uma inoperância da Secretaria de Saúde aí, não, muito pelo contrário, tem um trabalho muito criterioso, né, para poder liberar essas frentes. Então, esse prazo de 30 dias é para a gente receber essas orientações e operacionalizar, né, assim, passar as informações para as contratadas, nos certificar e retomar. Então, no máximo 30 dias a retomada aí do serviço de campo. Então, no serviço de topografias, 3 frentes de serviço. A previsão no Areia Branca são 20 dias, no Ouro Minas, Santa Úrsula, 20 dias, e no Ribeiro de Abreu, Casas Populares, 7 dias, tá?
O drone que o Bruno citou, vai ser feito um teste, tá bom? Então, a gente não está considerando ele nesses prazos que eu informei. Vai ser feito um teste para ver se é possível antecipar esses prazos, ok? Então, a partir da próxima semana, ele vai fazer. Mas o prazo que a gente considera é o prazo de serviço em campo presencial, tá? Que é o nosso procedimento padrão. Na sequência da topografia, vai ser iniciada a etapa de cadastro de apropriação. O quantitativo de cadastros previstos, né, nessas 3 regiões aí, totaliza 175 cadastros, sendo 25 na Areia Branca, 10 na região da Monte Oreb e Casas Populares e 140 na Santa Úrsula, totalizando 175 cadastros a serem realizados e um prazo global para concluí-los de 315 dias úteis. Como eu falei anteriormente, à medida que os cadastros e as avaliações, né, forem sendo concluídas, já é possível iniciar as negociações com as famílias. Então, é necessário concluir todo o processo para iniciar as negociações. Sim. Como a gente propôs, a gente vai apresentar esse cronograma detalhado, junto com o mapa, né, para facilitar a identificação das áreas pelas famílias, e no prazo de até 2 semanas aí, né, como a Ana Flávia tinha proposto, tá bom? Então, a gente pode esperar na próxima, já deixar aqui marcado, na próxima reunião do Movimento Deixa Onça Beber Água Limpa, que na outra semana, daqui 15 dias, vamos ter a apresentação, conforme a Ana Flávia propôs, apresentação de cronograma, planejamento por trechos, né? Então, o primeiro trecho, a gente já vai ter apresentação daí 15 dias, é sempre na terça-feira, às 14 horas, e os telefones que estão aqui, além do grupo do Movimento Deixa Onça Beber Água Limpa, a gente disponibiliza o link para participar da reunião, tá bom? Então, para todo mundo que quiser entrar na reunião, fica à vontade. Pode falar, Branco. Carolina, não é só dentro da fala da Viviane, porque ela colocou na programa, que é a programação aí das atividades, ela não falou as famílias de São Judas, essas ruas que a gente está falando do Ribeiro de Abreu, ela está falando de 175 famílias, em 3 locais, que é a Areia Branca, lá no Ouro Minas e na Casa Popular. Como que fica as famílias do Ribeiro de Abreu que a gente está tratando e dizendo o tempo todo deles? Edmar, foi o que eu disse, a gente citou essas 3 áreas, mas nesse cronograma que a gente vai encaminhar, a gente vai passar para toda a região, tá? Todas as áreas identificadas com cronograma para início e fim das atividades, tá bom? A gente não vai deixar nenhuma área de fora, não. A gente só vai mudar a forma de apresentar a informação para ficar mais claro e objetivo. Então, a gente pode entender, Viviane, que esses números aqui, que é isso que o Branco acabou de lembrar, e eu tinha dito, 175 cadastros, que é o total que você tinha dado, só contempla Ouro Minas, Casas Populares e Areia Branca. Então, faltando essas reuniões, não é um cronograma e nem uma quantidade finalizada, né? É isso que você está dizendo. Nesses cronogramas por trechos que vão ser apresentados, vão estar incluídas essas ruas, Etilândia, São Judas Tadeu, Juazeiro do Norte. Podemos entender assim? Sim, pode entender dessa forma. A gente vai apresentar por trecho a previsão de início e fim em cada área, o quantitativo previsto, né, de cadastros a serem realizados, e, se possível, a gente já vai prever uma sobreposição de ações aí, falar, não, esse trecho junto com aquele trecho pode ser realizado ao mesmo tempo ou não, tá? A gente vai refazer esse cronograma aí para passar a informação para vocês, tá bom? Para facilitar o acompanhamento também, ok? Só deixar claro também que aí tem moradores aqui da Monte Oreb, que é uma grande preocupação, que em princípio a Monte Oreb não estava inclusa, né,
né, nesse trabalho, mas deixar claro, então, que tem 25 cadastros, casas populares, Monte Oreb aí previstos para esse cronograma, e entendendo desse jeito, que a Viviane está dizendo que os cronogramas e planejamentos, eles vão ser apresentados por etapa. Então, a gente vai apresentando, deixar sempre a reunião do Movimento Deixa Onça Beber Água Limpa à disposição, o e-mail do Comupra, porque o e-mail do Comupra, Conselho Comunitário, que está junto, ou mesmo do gabinete, para que a gente possa replicar as notícias aí para os moradores. Mais alguma questão? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Malu, voltei, pessoal. Clério, então daqui 2 semanas, dão 15 dias, né? Então a previsão de 15 dias vai dar no dia 14 de julho. Então a minha proposta é a seguinte, que no dia 14, até o dia 14 de julho, seja encaminhada essa proposta de planejamento, de cronograma para o e-mail, né, para a gente ter isso oficializado, e que no dia 21 de julho, terça-feira, às 14 horas, a gente sai já com essa reunião marcada para que possa ser discutido também aqui, apresentado para o grupo, né, através da reunião virtual. Então, só voltando, até o dia 14, a SUDECAP encaminhe para o nosso e-mail, né, para que a gente possa compartilhar com os moradores o documento, e no dia 21 a gente já sai com essa reunião marcada, às 14 horas, terça-feira, para que a gente possa estar discutindo aqui numa reunião virtual. Pode ser assim, Viviane? Podemos sair com esse encaminhamento? 2 semanas, né, dia 24 de julho, até o dia 24 de julho, nós vamos informar, repassar o cronograma detalhado, tá bom? Hoje é dia 10. Isso, obrigada, Viviane, essa observação mesmo, dia 24 e não... Até o dia 24, vocês encaminhem para o nosso e-mail e a gente repasse, e no dia 28... obrigada pela correção. Dia 28 a gente tem essa reunião agendada às 14 horas. E respondendo um questionamento aqui de uma moradora da Monte Oreb em relação ao drone, só repetindo, Viviane, se tiver alguma coisa diferente, você me corrige, por favor. O drone vai ser um teste a semana que vem. De segunda a sexta, o drone vai ser um teste na Areia Branca. Se esse teste funcionar, vai ser replicado para os outros espaços, né? Então, por enquanto, semana que vem, esse drone ele vai estar na Areia Branca. É isso, Viviane? Isso, né? Isso mesmo. Tá. Então, eu acho que a gente pode ir encaminhando. Pois não, Eduardo. Itamar. Desculpa, pode falar. Eu achei a ideia do Eduardo muito interessante, essa ideia do gabinete de crise, mas eu acho que a gente não precisa nem de criar o gabinete de crise. Ele já está criado através dessas reuniões virtuais. Então a gente tem que se esforçar, melhorar nosso aprendizado que a gente está tendo com isso, né? E transformar essa aproximação, né, estreitando o diálogo, já com a presença do Legislativo através do Branco, a presença do Executivo através da SUDECAP, da URBEL, e a presença da comunidade com acesso a poder conversar, a poder se posicionar. Eu acho que já está criado o gabinete. E isso tem que ser aberto, né? Então as pessoas têm que estar atentas às linhas de comunicação para saber das datas, para acompanhar, para entrar, para ser objetivo, para pensar num todo, não pensar num só, né? E para criar o que a gente tem criado. Eu estou saindo de novo satisfeito com o encaminhamento dessa reunião. Ela está avançando, mesmo que pareça que não, mas está avançando. Isso é interessante. E agradeço a equipe aí e quero realmente confirmar esse compromisso com a meta 2025. Esse é o nosso segredo, esse é o nosso caminho e nós queremos cúmplices nisso.
Nós não estamos pensando nisso sozinho. Isso é para a região inteira. É para Belo Horizonte, é para o planeta. Valeu. Até mais. Até mais. Dentro da fala do Itamar, eu quero só reforçar, eu acho que é isso, quando a comunidade está organizada, a gente consegue avançar. Então, desde quando eu assumi o mandato lá na Câmara dos Vereadores, eu estou trabalhando dia e noite para defender o direito dessas famílias que moram aí na margem do Ribeirão do Onça. Então, pode contar comigo. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma parceria bacana com o Poder Executivo, através da UBEL, através da SUDECAP, através do nosso secretário, que é o secretário de obra, que é o Josué Valadão, que tem todo, ele está dando apoio para a gente. Então, é dizer, desse compromisso, nós, como mandato popular, que veio dessa região, que a gente vai continuar fiscalizando, propondo e ficando atento para essas datas todas que foi falado, que seja cumprido. Se puder adiantar, com certeza nós vamos trabalhar em cima disso, mas fortalecer que isso acontece e sai do papel. Então, só agradecer mais uma vez ao pessoal da prefeitura, à comunidade, junto a gente consegue transformar a nossa realidade. Então, muito obrigado. Isso aí. Malu? Não, eu acho que é isso. Eu acho que é esse encaminhamento, né? Até o dia 24, o SUDECAP vai oficializar por documento e no dia 28, às 14 horas, a gente já tem essa reunião encaminhada. Eu acho que na linha do que o Eduardo propôs, de fazer esse gabinete de crise, o Itamar falou bem, mas eu acho que a gente precisa incluir a Secretaria Municipal de Saúde também nessa discussão. Então, acho que podemos sair com esse encaminhamento também de convidá-los para que eles possam fazer parte também desse grupo de discussão. Para mim é isso, acho que a gente pode encerrar e agradecer mesmo a presença de todas, agradecer pela oportunidade da gente estar aqui mais um dia, né, de luta, de diálogo, para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é resgatar a vida dessas famílias que estão localizadas nas áreas de risco, né, para que elas não possam conviver novamente com essas enchentes, com as consequências dela, para que a gente possa juntos conquistar esse objetivo. Então, eu agradecer mesmo a presença da Viviane, de toda a equipe aí da SUDECAP, agradecer Ana Flávia e Marina da UBEL, agradecer os moradores que tiveram aqui presente. A gente sabe que não é um momento difícil, né, que é um horário comercial, então muitos estão trabalhando. Agradecer mesmo vocês, porque é isso que o Branco disse e eu vou reforçar, né, juntos a gente consegue caminhar e fazer essa transformação social e também ambiental da nossa região e principalmente da vida de vocês. Então, eu acho que é isso. Ok, gente, a gente agradece, permanece à disposição aí. Essa interlocução é muito importante para a gente também. Obrigada. Obrigada também, pessoal. Malu, a Ana Flávia teve que sair agora, porque ela já está preparando para outra reunião. Também estamos à disposição, continuamos conversando. Ok? Então é isso, ok, gente. Então, muito obrigada a presença de vocês. E aí a gente já tem esses encontros, esse encontro marcado, e assim que o Comupra receber, a gente vai compartilhar com vocês esse documento, tá bom? Um grande abraço, até mais. Boa tarde aí para vocês. Obrigada a todos também pelo carinho, pela atenção, e já deu certo, se Deus quiser. Eu estou vendo uma parceria muito grande aí, essa união entre nós, igual o Itamar falou, é necessária. Nós estamos aqui com o que der, em parceria, sem atrito, na fé e Deus tudo certo. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos, viu? Estamos juntos, Patrícia, querida.
Deixa lá no chat o contato de vocês, para vocês saberem da próxima reunião, por favor. Os moradores aí, as pessoas que estão aí, alguns colocaram nome e telefone, eu estou anotando para serem avisados, tá? Aí quem quiser deixar, deixa lá, por favor. Boa tarde, pessoal. Valeu. Estamos construindo um sonho junto. Legal isso. Tchau para vocês. Pessoal, bom dia a todos. E aí é isso. Vamos continuar na luta para a gente conseguir transformar a nossa realidade. Mais uma vez, muito obrigado e a participação da comunidade. Fica com Deus. Todo mundo, gente. Obrigado também. Tamo junto, viu? E por aí, viu?